E aí galera do sexto ano, tudo bem? Nessa videoaula aqui, a gente vai estar vendo alguns exercícios do capítulo 3, tá? Esses exercícios, eu não lembro agora se eu já tinha passado para casa na nossa última aula presencial, ou se eu só passei agora quando eu coloquei o resumo do capítulo 3, tá? Vocês vão ver a partir de agora que cada resumo que eu colocar, no final do resumo vai ter uma listinha de exercícios para vocês fazerem no livro, que a gente vai corrigir sempre na semana seguinte, tá bom? Então, se na semana que vem eu colocar a videoaula explicando o capítulo 4, vai ter uma listinha de exercícios no livro, no final da explicação, para vocês fazerem, que na semana seguinte a videoaula será sobre a correção de exercícios, tá? Dito isso, vamos agora nos exercícios que eu separei, tá bom? A gente está falando no capítulo 3 sobre a pré-história, tá? Quem não tiver o livro, quando a gente voltar às aulas, eu vou olhar as respostas no caderno, tá? Então, quem tiver sem o livro, não precisa copiar a questão, só coloca página, número e resposta, tá? Para vocês terem um material para estudar. Lembrando que esse gabarito aqui, essa correção, vai estar na nossa pasta também para vocês estudarem, tá? Então não precisa pausar o vídeo e copiar correndo não, que esse vai estar na pasta lá. Só presta atenção mais na minha explicação, que é mais importante do que a matéria copiada ao pé da letra, tá? Lembrando que é bom, quando vocês forem corrigir o livro, procure escrever respostas com as suas próprias palavras, tá? Não tenta copiar exatamente o que eu coloquei, não. Tenta desenvolver o vocabulário de vocês. Porque isso não é conversa de professor, tá, minha gente? É porque vocês têm que treinar esse vocabulário para poder fazer a minha prova. Que eu sei que vocês já acharam a minha prova um pouco pesada e eu avisei vocês que ela seria um pouquinho grande, tá? Mas não precisa ter medo que daqui para frente a gente só vai melhorando, tá? É bom vocês terem esse contato inicial com a minha avaliação e a gente vai melhorando a partir daí, tá bom? Dito isso, vamos lá. Na página 51, número 1, a questão quer saber por que estudar a pré-história é difícil. Ora, é difícil por dois motivos principais, né? Primeiro, é um período de tempo muito grande e muito antigo. Então, as fontes históricas daquele período, elas foram se desfazendo ao passar dos anos, tá? Então, para a gente achar algo hoje que seja da pré-história, tem que estar muito bem conservado. E nem sempre é o caso. O outro motivo é a escrita. Opa, tem que consertar aqui. A escrita não havia sido inventada ainda. Então, os poucos registros, as poucas fontes que restaram ao passar do tempo, elas não são escritas. Então, para a gente compreender o que elas significavam é muito difícil. Por isso a gente trabalha com muita hipótese, né? Lembra as hipóteses dos homens das cavernas lá? É a hipótese mágica, descritiva ou da linguagem. São teorias que a gente tem sobre o significado da arte rupestre, mas não quer dizer que elas estejam totalmente 100% corretas, tá? Então, por causa desses dois problemas que é difícil você estudar a pré-história. Não é impossível, mas é bastante difícil. Agora, qual evento histórico marca a divisão entre pré-história e história? Acabei de falar aqui. A invenção da escrita. Ela é inventada, ela é criada, ela surge por volta de 4.000 anos antes de Cristo a 3.500 anos antes de Cristo. As principais sociedades que desenvolvem a escrita, né? As primeiras. Mas nem todas elas desenvolvem na mesma época. A gente vai ver que a Mesopotâmia desenvolve primeiro, depois vem o Egito, os persas, os gregos mais para frente e por aí vai. Então, nem todo mundo aprende a escrever na mesma época e nem da mesma forma, tá? Cada um vai ter um jeito específico de registrar, de escrever, tá bom? Uma função para a escrita também. A número 3 é uma questão bastante importante que a gente vai ver ela mais vezes e que eu vou cobrar uma avaliação mais para frente. Então é bom estudar essa questão. Por que a gente chamar a pré-história, de dividir a história assim, pode ser, soa preconceituoso. Preconceituoso. Quando a gente fala de pré-história, esse pré aqui significa antes. Então a gente está falando de um tempo antes da história. Mas como a gente já falou, todos os povos, todos os seres humanos fazem história. Então, se a gente está dizendo que eles estão antes da história, a gente está dizendo que eles não tiveram história em vida. Então eles não seriam importantes para a gente, pelo contrário. Tá?
apesar de eles não terem o domínio da escrita, eles registravam a história deles de uma outra maneira, ou através de arte rupestre, como aquelas pinturas nas cavernas, ou na construção de artefatos, de instrumentos de trabalho e por aí vai. Cada coisinha dessa serve para a gente entender como eles se comportavam na sua época. Tá? Na página 5.3 é uma questãozinha mais... Ih, meu Deus, travou aqui. Tá. A página 5.3, a número 1, é uma questãozinha mais de decoreba, tá? Bem simplesona ela. Como a gente divide o período paleolítico? Lembrando que a pré-história, tem 3 períodos principais: paleolítico, neolítico e idade dos metais. O paleolítico, dentro dele, tem 3 períodos, tá? A gente não vai ver isso muito a fundo não, mas só para a gente ter uma ideia. Temos o paleolítico inferior, o médio e o superior. O inferior, de 4 milhões e meio de anos de até 100 mil anos antes de Cristo. O médio, de 100 mil anos até 40 mil anos antes de Cristo. E o superior, de 40 mil anos até 10 mil anos antes de Cristo, que é quando começa a Revolução Neolítica, que é quando começa o período Neolítico, tá? 2. Fatores decisivos para que os hominídeos começassem a produzir cultura e evoluir. 2 motivos principais. A nossa capacidade craniana foi evoluindo ao passar das gerações, ao passar das espécies, né? Então, o ser humano ele foi ficando mais inteligente ao longo do tempo. Tá bom que isso demorou milhões e milhões de anos para acontecer, mas já aconteceu. E uma bem simples que é liberação do nosso dedo polegar. O nosso dedo polegar, ele não é igual aos outros dedos, então ele facilita a gente manusear instrumentos de trabalho, artefatos, entre outras coisas. Então, essa coisa bem simples para a gente hoje em dia foi de uma revolução tremenda naquele momento da história. Então, o ser humano ele pôde fazer coisas que ele não fazia antigamente, tá? E isso ajudou ele a produzir cultura e evoluir depois. A 3 pergunta sobre o modo de produção primitivo. Tá? É uma forma de organização da sociedade que ela, para sobreviver, ela depende totalmente da natureza. Não quer dizer que hoje a gente não dependa da natureza, mas a gente tem uma outra relação com ela que eles na pré-história não tinham. Então, como que eles sobrevivem? Pegando fruta das árvores, coletando frutos, raízes, caçando e pescando, e só. Eles não têm uma outra maneira de sobreviver. Eles não sabem plantar, eles não sabem domesticar animais, eles só sabem matar o animal e tomar o que a natureza dá para eles. Por isso, eles eram povos nômades, pois precisavam viajar sempre em busca de sobrevivência, em busca de melhores condições de vida, tá? Por isso que é o modo de produção primitivo. Não existe comércio, não existe Estado. Até a noção de família era uma noção muito rara, tá? Como a gente conversou. Então, número 4. Características principais do Paleolítico. Temos descoberta do fogo, nomadismo, os seres humanos sempre viajando, o modo de vida primitivo, o modo de produção primitivo que a gente falou agora, a invenção da roda, armas simples e pinturas rupestres que surgem daí, tá? Bem simplesinha essa questão. Número 5. Qual a importância da descoberta e controle do fogo para o ser humano? Fácil. Com o fogo, para que serve o fogo? Primeiro, para você se aquecer e não morrer de frio, né? Ainda mais naquela época. Para você manter animais selvagens longe de você, para você ficar em segurança, né? E também para você poder cozinhar, poder assar o seu alimento, a carne que você vai consumir. Assim os vermes, as bactérias morrem e você tem um alimento mais propício, um alimento melhor para você consumir e sobreviver, tá? Tanto que eu vi uma reportagem, vou colocar até lá na pasta para vocês, que um dos motivos para o ser humano ter conseguido evoluir o seu crânio foi que ele passou a dominar o fogo e os nutrientes da carne que ele comia passaram a ser melhor reaproveitados pelo corpo humano. Então, por isso, ele conseguiu evoluir até mesmo o seu crânio, tá? Claro, ao longo de muitas gerações. Tá? Página 57, agora sobre o Neolítico. Sobre as transformações do período Neolítico. Vamos lá.
É, Durante o Neolítico, a agricultura é desenvolvida. Então há uma verdadeira revolução nesse sentido na vida das pessoas, tá? Por quê? O que vai acontecer? Quando o ser humano passa a produzir seu próprio alimento, ele vai se sedentarizar. Ele passa a viver em um território só. Ele não precisa mais ficar viajando sempre em busca de alimento, em busca de sobrevivência. Conforme eles vão ficando em um mesmo território, as pessoas passam a viver juntas, em grupos maiores e mais organizados. Teremos líderes de aldeias, tá? Teremos clãs e por aí vai. A família, a noção de família, ela se desenvolve nesse período. E para isso acontecer, da, eles têm que estar perto das regiões com água potável, tá bom? Se vocês ouvirem um barulhinho agora, é o meu cachorro que ele está latindo aqui, tá? Mas vamos ignorar ele. Então o ser humano passa a viver próximo de rios e lagos. E com o passar do tempo, ele vai passar a desenvolver novas maneiras de você trabalhar com essa água. Vai usar ela para transporte, vai levar ela a lugares mais distantes, tá? Entre outros. A número 4 também está falando sobre essa questão da água. É o que eu falei para vocês agora, né? Com a sedentarização, o ser humano precisa dessa água para fazer a agricultura acontecer. Então eles passam a viver próximo dos rios e usam a água para banho e transporte também, tá? E uma maneira muito interessante que eles criaram para poder manter essa água potável, essa água boa para o consumo deles, foi de criar poços de água. Poços de água, agora não lembro como é que a gente fala. Mas criando esses poços, os animais não vão ter acesso à água, então não vão poder contaminar essa água e complicar o consumo dos seres humanos, né? Dessa água. Vamos lá, tá acabando. Página 59, número 2. Lembrando, gente, que nem sempre a gente vai fazer todo o exercício de cada capítulo, tá? Tem exercícios que eu vou escolher fazer pessoalmente com vocês em sala de aula, como se fosse um trabalho, e tem exercício que realmente não é necessário pra gente, porque ou vai ser repetitivo, com outras questões que a gente já viu, ou são pontos muito específicos da matéria e não é interessante para a gente estudar isso no sexto ano agora, tá? Mas continuando. Página 59. O que eram os clãs, né? Clãs, minha gente, são grupos formados por membros de uma mesma família. E esses membros têm um antepassado em comum. Então é um chefe de uma família lá atrás que gerou descendentes e esses descendentes formam um clã. E por que eles são importantes? Porque primeiro, os seres humanos vão se organizar nesses clãs e daí surgem as famílias, as tribos, as aldeias, e mais para frente as cidades já na Idade dos Metais, tá bom? Agora, na página 63, a gente está falando sobre algumas estruturas na Idade dos Metais, que é essa última parte da pré-história. Sobre a divisão do trabalho. Quando as pessoas passam a viver em cidades, as cidades têm muito mais gente, é muito mais gente compondo aquelas regiões, aqueles territórios do que antes. Então, logo vai se produzir muita coisa na agricultura. E essa produção extra não vai ser consumida por aquelas pessoas das cidades. Então, o que eles vão fazer? Pegam isso que não é que sobrou da produção e passam a vender para outros lugares. Isso a gente vai falar na letra C, tá? Mas fiquem na cabeça o seguinte: conforme as coisas vão ficando mais complexas, mais desenvolvidas, novas profissões passam a surgir, como artesãos, comerciantes e ferreiros. Então, especialidades surgem com o desenvolvimento dessas cidades. Então, há uma divisão do trabalho agora. O cara que é comerciante, ele não vai ser um bom ferreiro e vice-versa, tá? Então, o trabalho de todo mundo da cidade está dividido. Cada um tem a sua função. Isso na cidade e no campo também, tá bom? Agora, pensando essa questão do excedente, da produção extra, né, do que sobra. A partir disso, nasce a ideia de propriedade privada. Por quê? Teremos famílias que elas vão produzir somente coisas para elas.
Logo, o que é delas, elas vão querer proteger das outras pessoas que querem tomar. Não é mais tudo de todo mundo. Agora, cada um tem um pouco para si mesmo e não vai dividir com ninguém. Então, a ideia de propriedade privada nasce aí. O que era de alguns não podia ser de outros. O que desenvolve-se a partir de então? A ideia do comércio. Você tem uma mercadoria que é só sua, mas que você escolhe vender para outras pessoas terem acesso, tá? E isso vai ficando mais complexo na Idade Antiga, na Idade Média, na Moderna, até os dias de hoje, tá bom? Tudo nasce nesse momento da história. E por fim, temos a questão do Estado. O que é o Estado, que a gente já falou em sala de aula e está até no slide do capítulo 3. Estuda lá que é muito importante, é essencial essa parte do slide. O Estado, minha gente, é aquela estrutura política que governa uma sociedade no seu território, tá? Então, como as sociedades ficam mais complexas, ficam maiores em número, então elas precisam ter uma forma mais especial de organização. Então, cria-se o Estado, cria-se esse governo que vai definir as regras a serem seguidas por todos. Por exemplo, o que pode fazer, o que não pode fazer, como os crimes, né? E vai facilitar a administração dos territórios, a segurança, entre outras coisas. Então, a gente vai ter, por exemplo, no Egito, o grande Estado egípcio, controlado pelo faraó, e em seu território, partes pequenas controladas pelos administradores que o faraó coloca ali. Tá? Isso se repete em várias outras sociedades da Idade Antiga também. A gente vai falar muito, romanos, gregos, galera da Mesopotâmia, os fenícios, e bota a sociedade aí, a gente vai falar disso até o ano que vem, quando a gente estudar a América também, tá? Basicamente são esses exercícios do capítulo 3. Para terça-feira da semana que vem, eu vou colocar a videoaula do capítulo 4, com novos exercícios para vocês fazerem em casa, e a gente vai corrigir na videoaula daqui a 2 semanas, tá? A gente vai ficar nesse esquema, uma semana de explicação, outra semana de correção de exercícios, tá? O resumo do capítulo 4 eu já até vou colocar no final dessa semana agora, para vocês já quiserem copiando no caderno já podem, tá? E no final de cada resumo daquele documento do Word, igual esse aqui, vai estar lá a lista de exercícios para o capítulo em questão, tá? Exercícios sempre do livro. Se eu passar alguma coisa extra, eu aviso em outro vídeo, em outra videoaula, tá? E tem algumas coisas novas na pasta também. Tem filmes novos que eu estou colocando e, especialmente, tem uma seção da videoaula, tem uma pastazinha videoaula dentro lá, tá? Lembrando que essa videoaula ela fica no YouTube e fica na nossa pasta virtual também, em melhor qualidade. E dentro dessa pasta da videoaula tem uma outra pasta chamada Vídeos Complementares. E esses vídeos são curiosidades sobre a disciplina, sobre a matéria que a gente está vendo. Então, eu já vou colocar um sobre pré-história lá. Um vídeo que fala sobre como viviam os seres humanos na pré-história. Vai estar lá no vídeo complementar. São vídeos opcionais, tá bom? Mas as videoaulas que a gente está vendo não são. São obrigatórias, todos têm que estudar. A escola ela pode ter parado de atividades presenciais, mas ela continua no ensino à distância, tá bom, minha gente? Qualquer dúvida, é só falar comigo, sabem me procurar, WhatsApp, Instagram, Facebook, vocês já sabem. Dúvidas sobre a pasta, podem entrar em contato que eu tiro a dúvida na hora, tá? E é isso, galera. Tô com saudade de vocês, espero que essa situação se resolva logo e a gente volte para a sala de aula, tá bom? Tchau, tchau.